Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Acompanhe comigo. Vamos fazer a leitura do gênero cordel, certo? Apreciar essa literatura de cordel, localizar informações explícitas no texto, que são aquelas de fácil localização, e também inferir informações implícitas, são aquelas que nós precisamos pensar e interpretar os dados. E, por fim, valorizar a cultura brasileira, né? Então, o cordel, ele possibilita isso, né? Manter as suas tradições, principalmente ali da cultura nordestina, né? Que o cordel é mais popular aqui em nosso país, certo? Existe cordel fora do Nordeste? Existe também, né? Autores cordelistas de outros estados, porém, a divulgação maior desse gênero textual é mesmo por conta da região Nordeste, certo? Beleza? Infelizmente, nós não temos muitos livros publicados, né, de cordéis que são divulgados aí no restante do país, né? Fica mais restrito ao regional, né? Então, nós temos sim que, através dos meios de internet, né, meios digitais, aí, vídeos, enfim, nós temos acesso aí a literatura de cordel com maior facilidade do que antigamente, certo? Beleza? Vamos lá, então. Eu quero perguntar se você já leu cordéis, já teve essa oportunidade de fazer leitura, seja na escola, seja em casa, ou em algum outro ambiente, né? Numa biblioteca, por exemplo, né? Você já teve acesso a materiais que trouxessem cordéis, né? Qual era o assunto, se você já leu, né? Então, os cordéis, eles podem tratar de vários assuntos ali relacionados à cultura, relacionados aos temas sociais, digamos assim. Por exemplo, a seca, né, que é muito comum na região Nordeste, a pobreza de algumas regiões ali, infelizmente, né? Existe uma desigualdade muito grande ainda em relação às outras regiões do Brasil, né? Em relação à região Nordeste. Então, tudo isso pode ser tema, sim, né, de um cordel. Enfim, e o cordel, ele tem aquelas características muito semelhantes a de poemas, por exemplo, né? Então, nós vamos observar a estrutura ali toda focada em forma de versos, estrofes, vai ter rimas, vai seguir uma métrica, não é de qualquer jeito, né? Você vai ver a sonoridade ali presente e tudo mais, certo? Beleza? Vamos adiante? E aqui também temos a questão destas imagens, né, que acompanham lá os livretos dos cordéis. Vocês lembram como se chamam essas imagens? Xilogravuras, né? Então, as xilogravuras, elas fazem parte também daqueles livretos, né, que são pendurados ali em barbantes, por isso então o nome cordéis, né? Aqueles cordãozinhos parecidos com aqueles que nós penduramos a roupa, né, para secar, por exemplo. Certo? Percebeu? Então vamos adiante. Vamos ler trechos de um cordel, né, que ele trata de um tema bastante relevante, né? Qual será o tema deste cordel, né? Então, temas relevantes para a sociedade, que vão influenciar, afetar o dia a dia das pessoas, provocar reflexão, né, a respeito de um tema e assim por diante, tá? Vamos ver qual é esse tema? Olha lá. O título, então, do nosso cordel é Fome, né? Então, ele é de autoria do Braulio Bessa. Então, alguns já conhecem o Braulio Bessa aí da TV ou da internet, enfim. Outros ainda vão conhecê-lo melhor, né? Então, vamos ler este texto para entendermos, então, melhor. Vamos lá. Fome. Eu procurei entender qual a receita da fome, quais são seus ingredientes, a origem do seu nome. Entender também porque falta tanto de comer, se todo mundo é igual, chega a dar um calafrio, saber que o prato vazio é o prato principal. Do que a fome é feita, se não tem gosto nem cor, não cheira nem fede a nada, e o nada é seu sabor. Qual o endereço dela, se ela tá lá na favela ou nas brenhas do sertão? Que rainha estranha é essa, que só reina na miséria, que entra em milhões de lares, sem sorrir, com a cara séria, que provoca dor e medo, e sem encostar um dedo,
causa em nós tantas feridas, né? Então, esse tema, assim, é muito chocante, né, pessoal? Sabermos que existem pessoas aí, tanto no nosso país quanto em vários outros aí, que estão passando fome, né? Então, nós vemos, assim, que a igualdade de condições, né, igualdade de condições sociais não é a mesma para todos, infelizmente. Então, nós temos pessoas aí pelas ruas, infelizmente, né? Temos pessoas em situação de rua, como nós falamos, né? Eles não são moradores de rua, é a situação de rua, né? Então, naquele momento, elas estão nessa situação, que é muito triste, terrível, né? O que mais? A fome, muitas pessoas têm até mesmo casa e passam fome, né? Então, é muito triste. Algumas pessoas, a gente ouve por aí, às vezes, reportagens, né? Que algumas pessoas vão para a escola e ali vão ter a única refeição do seu dia, por exemplo, né? Ou a segunda refeição do seu dia, talvez apenas, né? Quando nós deveríamos ter vários outros momentos de refeição, né? E não passarmos fome, né? Seria o justo, beleza? Então, esse tema ele é muito relevante para a sociedade, nos faz pensar. Por que as pessoas não dividem um pouco mais? Por que as pessoas que têm maiores condições não podem ajudar um pouquinho mais, né? Temos todo um envolvimento social também dos governantes em relação a isso, né? Então, todo mundo pode fazer um pouquinho mais para nós tentarmos evitar essa situação que é muito triste, né? Que vê pessoas passando fome por aí, né? Tantas coisas são ruins, mas a fome é muito triste mesmo, né? Nós vemos ainda acontecer nos dias de hoje, beleza? Vamos seguir? Conhecendo então o autor, né? Quem que é o Braulio Bessa, né? Então, vamos lá. Ele é escritor, poeta cordelista e palestrante brasileiro. Alcançou bastante sucesso com seus livros e em seu quadro semanal no programa Encontro da Rede Globo, intitulado Poesia com Rapadura. Olha que interessante, né? Então, vocês podem encontrar aí muitos vídeos por aí deste nosso autor aqui, o Braulio Bessa, certo? E é legal, interessante, né, de nós percebermos que ele ganhou um espaço ali em rede nacional para poder divulgar aí a sua poesia, né? Então é muito legal, muito interessante nós vermos aí um autor nordestino se destacando e trazendo aí a sua cultura, a cultura do seu povo, da sua região, para dentro de muitos lares aí, né, pelo Brasil inteiro, certo? Agora a nossa atividade de número 1. Vamos lá? Então vamos ler o trecho. Eu procurei entender qual a receita da fome, quais são seus ingredientes, a origem do seu nome. Qual é o tema central deste cordel? Pense um pouquinho, já voltamos.
Legal, e aí, você conseguiu perceber qual é o tema central, então, do nosso cordel, do nosso texto de hoje? Ah, professores estão em dúvida, tem tantas coisas, mas nós temos sempre um assunto, né, que é aquele gerador que nós falamos, é o fato gerador, é aquele que traz os componentes necessários, então, para a elaboração de todos os elementos do texto, né? O assunto ele vai se desenvolvendo a partir de um tema central, né? Vamos perceber então qual é esse tema? Vamos juntos ver se vocês acertaram também? Olha lá. Então o tema central, né, que é o principal, é o problema social da fome e suas causas. Então, é a fome, mas também as causas da fome, né? Por que que tanta gente, né? Há um questionamento sobre o porquê ainda existem pessoas que passam fome, né? Então, por que que ainda o nosso país é desigual, né? E também muitas regiões aí que até têm condições piores, infelizmente. Então, existem países ricos que às vezes auxiliam um pouquinho, mas poderiam fazer muito mais, né, em relação a isso. Essa questão a gente vê muitas pessoas solidárias também, né? É muito legal, muito interessante que muitas pessoas se envolvem e ajudam quando aparece ali na TV ou uma divulgação na rede social sobre alguém que está precisando muito de ajuda, as pessoas se solidarizam, né? Então o brasileiro ele é muito solidário. Então isso ajuda bastante, mas infelizmente nem todas as pessoas vão contar o seu problema. E às vezes elas ficam lá sofrendo, né, com o problema da fome, ou ainda nem sempre também tem pessoas para ajudá-las, né, que seria o ideal, né, nesse momento. E que as pessoas tivessem um trabalho digno e tantas outras condições que possibilitassem elas terem o alimento ali, né, trazerem ali o alimento para o seu lar, para todos os seus familiares, né. E a questão assim, às vezes não é só a comida, né? É todas aquelas condições que nós precisamos, né? Aquela questão nutricional, né? Qual é o tipo de alimento que está sendo ali comido pelas pessoas, né? Será que elas têm as melhores condições ou elas têm o básico do básico, né? O básico do básico às vezes vai causar alguns problemas de saúde, porque ela não vai ter ali as frutas, as verduras, vários nutrientes ali que são necessários. Isso também precisa ser levado em conta, né? Então, nem sempre é só a fome como um todo, mas às vezes é a fome de algumas condições necessárias ali, né? A pessoa para que aquele organismo ali se mantenha ali saudável também, né? Beleza? Agora atividade de número 2. Vamos ler aqui juntos? Eu procurei entender qual a receita da fome, quais são os seus ingredientes, a origem do seu nome. Entender também por que falta tanto de comer se todo mundo é igual. Chega a dar um calafrio saber que o prato vazio é o prato principal. Agora a perguntinha é: qual é o questionamento apresentado pelo eu lírico no trecho acima? Pense um pouquinho sobre e já voltamos.
Certo, e aí, você conseguiu perceber o que o professor perguntou? Ficou em dúvida? Vamos conferir juntos então? Se você colocou algo no caminho certo, digamos assim, vamos lá? Olha lá, então o trecho destacado, ele apresenta um questionamento sobre o porquê de tantas pessoas não terem o que comer. Se todos são iguais, pelo menos deveriam ter, né, os mesmos direitos, as mesmas condições, segundo rege a nossa Constituição, né? Mas nem sempre é assim como todos nós já sabemos, tá bom? Beleza? Agora falando sobre o cordel e as tradições populares, né? Então, o cordel ele é tradicional na região Nordeste, ele surge do oral, né, do texto oral, então ele era apenas contado de uma pessoa para outra, havia ali os grupos que se formavam ali para contar ou ouvir, né, ali os cordéis, enfim. Porém, isso foi mudando com o tempo, as coisas passaram a ganhar uma importância maior, né? Então, a questão do registro é muito importante por escrito. E aí aquele texto ele não vai se perder, né? Então, o cordel também ganhou essa finalidade aí, né, de ser também um texto escrito e não apenas um texto oral, certo? Beleza? Vamos acompanhar mais algumas informações. Então, o cordel ele resultou da conexão entre as tradições orais e escritas presentes na formação social brasileira. Tem ligação com as narrativas orais, como contos, histórias, romances. Atualmente, essa literatura é considerada um patrimônio oral, por ser transmitida de geração a geração. Então, esses textos eles não se perdem, né? Eles se mantêm ali dentro de uma tradição e dentro da cultura local também, regional, principalmente no Nordeste, como eu já citei, certo? E é importante sabermos, olha lá, no Brasil a literatura de cordel é produzida principalmente então nos estados do Nordeste e vendidas em feiras por seus próprios autores, na maioria das vezes, tá? Leandro Gomes de Barros é considerado o primeiro escritor brasileiro de literatura de cordel. Olha que interessante, né? Então, claro, não há como precisar totalmente, né? Mas nós temos aqui uma referência, né? Do Leandro Gomes de Barros como um dos primeiros, se não o primeiro, né? Escritor brasileiro de cordel, beleza? Agora, atividade de número 3. Vamos lá. Leia o trecho e responda para mim. Que elementos estruturais podem ser observados no cordel lido? Já voltamos.
legal. E aí, você conseguiu perceber os elementos, as características ali deste cordel? Né? Então é importante sabermos, né? Todo texto tem o seu formato, as suas características, né? Sua estrutura, e isso que faz aquele texto então receber essa classificação, né? Por um determinado gênero, ser poema, ser música, ser conto, ser fábula e assim por diante, tá bom? Vamos lá? Então a nossa correção aqui, olha lá, podemos então identificar no poema de cordel, quanto à sua estrutura, o fato de que ele foi escrito em versos, certo? Então é muito característica, estrofe, tem rimas, tem ritmo, melodia e uma métrica, né? O que é métrica? Então, o número de versos, o número de sílabas poéticas, tudo isso ele é contabilizado dentro desse elemento métrica, beleza? Não se esqueça disso. E conferindo o que nós fizemos na nossa aula, fizemos a leitura de um cordel, identificamos o tema, reconhecemos as informações apresentadas no texto e também algumas características pertinentes à literatura de cordel, beleza? Então agradeço você que nos acompanhou e até a próxima.